dia. Sejam bem-vindos ao Sesc Vila Mariana. Daremos início aos debates do dia de hoje, que integram a programação do Encontro Internacional Cultura e Tecnologias Digitais, os novos desafios da gestão cultural, realizado pelo Sesc, com apoio da Escola do Conhecimento vinculada à Universidade de São Paulo e da Universidade Metodista de São Paulo. Lembramos que a retirada dos aparelhos de tradução simultânea ocorre na entrada do teatro, mediante a apresentação de um documento com foto. Pedimos ao público a gentileza de desligarem os aparelhos eletrônicos ou deixarem no modo silencioso. Informamos que perguntas poderão ser feitas por meio das fichas disponíveis no bloco do encontro. Nossa equipe de apoio estará à disposição para receber e repassar as fichas aos convidados das mesas durante as apresentações e também ao final delas. Caso haja necessidade de apoio para redigir sua pergunta ou para preencher o formulário de avaliação, nossa equipe está a postos. Neste momento, daremos início aos trabalhos, convidando ao palco o senhor Carlos Afonso Souza, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, e a senhora Primavera de Felipe, pesquisadora no Centro Berkman para a Internet e Sociedade, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Para fazer a mediação, chamamos a doutora Carla Barbieri, coordenadora da assessoria jurídica do Sesc em São Paulo. Bom dia a todas e a todos. Com grande alegria que hoje abrimos o trabalho aqui do dia, da manhã, e tenho a honra de apresentar uma das grandes autoridades sobre internet no país. Dr. Carlos Afonso Pereira de Souza é diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, doutor e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, pesquisador visitante do Information Society Project da Faculdade de Direito da Universidade de Yale, professor da UERJ e da PUC-Rio, membro da Comissão de Direito Autoral da OAB Rio de Janeiro, conselheiro do Instituto do Núcleo de Pesquisas, Estudos e Formação, no PEF, consultor do Observatório da Internet no Brasil, uma iniciativa do Comitê Gestor da Internet no Brasil, a CGI.br. Bom, hoje o Marco Civil da Internet completa 3 meses de vigência. É isso? Até fui olhar. Uma lei, um projeto de lei que nós estudamos tanto tempo, né, parece que já está em vigor há tanto tempo. Não, só 3 meses de vigência. Então, é um tema muito palpitante, instigante. Não sei se temos, nesse primeiro trimestre, mais motivos para comemorarmos ou ainda muitas críticas a fazermos, né? Hoje aqui, então, o Dr. Carlos Afonso Pereira de Souza nos falará sobre o Marco Civil da Internet, impactos na produção cultural. Então, poderá passar pelas questões da liberdade de expressão na rede, o mecanismo que foi criado pela lei, a 12.965, de 23 de abril deste ano, sobre o mecanismo de responsabilização dos provedores e a tal da neutralidade que tanto ouvimos falar, né? Então, eu passo a palavra ao Dr. Carlos Afonso Pereira de Souza, que terá 30 minutos, apenas 30 minutos, para discorrer sobre esse tema tão instigante. E ao longo da fala dele, vocês poderão formular questões, e, ao final das 2 falas, eu apresentarei aos palestrantes. Então, com vocês, Dr. Carlos Afonso. Bom, brigadíssimo, Carla. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, dividindo a mesa nesse encontro tão especial, tão importante, especialmente com Carla e com Primavera, com quem já tive a oportunidade de debater algumas vezes. Então, acho que a gente tem aqui uma mesa com um debate bastante promissor para o que a gente tem para essa manhã.
Eu gostaria de fazer um aviso antes de começar, um aviso importante. A minha apresentação tem 100 slides. Então, eu fiz questão de deixar 100 slides no ponto e fazer esse péssimo recurso retórico, que é dizer quantos slides você tem na sua apresentação antes de você começar a falar. Mas não se preocupem, tá? Esses 100 slides passaram rápido, razoavelmente dentro do tempo que me foi assinalado. Então, vamos lá, até porque sem mais delongas, senão aí que vai ficar difícil mesmo de cumprir os meus 100 slides. Então, a gente vai falar hoje sobre alguns temas que são derivados do Marco Civil. A minha fala vai procurar transitar entre questões jurídicas, questões culturais, questões tecnológicas, trabalhando muito nessa tríplice fronteira da inovação, se é que a gente pode chamar assim, entre direito, cultura e tecnologia. Eu vou começar falando um pouquinho com uma fala menos jurídica, focando mais em plataformas. A partir dali, a gente vai discutir dados pessoais, junto com a experiência do Marco Civil, falar um pouquinho sobre responsabilidade, danos causados na rede e o debate sobre direitos autorais, o que comunica a minha fala com a fala da Primavera, logo em seguida, e a gente termina falando um pouquinho de internet das coisas, porque parece que esse é um assunto obrigatório, né? Se você passa uma semana sem ninguém falar para você sobre a internet das coisas, parece que é uma semana não vivida, então eu vim aqui cumprir essa função com a semana de todos vocês. Então, começando com plataformas, pessoal. Queria começar a minha conversa falando sobre algo que tem aparecido muito nas mais diversas conversas, que é o fato de que os jovens estão abandonando o Facebook. Então, queria começar com esse fato que acho que vocês devem ter ouvido falar sobre isso, devem ter visto alguma pesquisa falando sobre esse abandono dos jovens do Facebook. Muito se discute qual seria a razão pelo qual os jovens estão abandonando o Facebook. Pesquisas comprovam, enfim, se é que pesquisas comprovam como um termo genérico, pesquisas comprovam que os jovens estão saindo do Facebook, grande parte das vezes porque os pais estão entrando no Facebook. Então, enfim, a mesma porta de entrada em que entram os pais é a porta pela qual saem os filhos, os adolescentes do Facebook. Mas a pergunta é saber por que os jovens estão saindo, se é que eles estão saindo, do Facebook. E aí, quando se pergunta para onde estão indo esses jovens que estão saindo do Facebook, a primeira resposta realmente é: estão indo para o Instagram para tirar foto. Outros vão dizer: que nada, estão indo para um WhatsApp, inclusive, meu WhatsApp acaba de apitar aqui quando eu falo do WhatsApp. Nossa, que bruxaria é essa? Então, assim, para onde estão indo esses jovens? Será que eles estão indo para o Instagram? Será que eles estão indo para o WhatsApp? Gente, a melhor resposta à pergunta, se é que os jovens estão saindo do Facebook mesmo, é o seguinte: para onde eles estão indo? Eles estão indo para o Facebook. Então, os jovens estão saindo do Facebook e estão indo para o Facebook, porque o WhatsApp foi comprado pelo Facebook, o Instagram foi comprado pelo Facebook, ou seja, a resposta ao dilema para onde estão indo os jovens que estão saindo do Facebook eles estão indo para o Facebook, ou seja, eles estão indo para outras aplicações que estão se valendo do próprio Facebook. E o Facebook eu comecei como um exemplo dessa nossa conversa para a gente mapear um cenário de mercado que ajuda a entender onde o Marco Civil e onde a aplicação das leis precisa entender a plataforma que nós estamos aqui analisando e o cenário que nós estamos analisando para saber como os direitos se aplicam em cada um desses ambientes, em cada uma dessas plataformas. A gente já está muito acostumado a falar que a World Wide Web morreu, né? Esse é um assunto já bastante batido, já bastante ultrapassado, com a ideia de que as pessoas navegavam livremente no mar aberto da www foi superada gradativamente por um hábito de navegação que se torna especialmente verdade com a internet móvel, que é o hábito de você navegar não através da www, mas através de aplicativos. Ou seja, através da internet móvel se tornou cada vez mais comum que a gente utilize o celular como a nossa porta de entrada para a internet, utilizando todas as vantagens que a internet móvel nos traz. Vivendo esse segundo momento dos hábitos de navegação, que é a junção dessas plataformas móveis com as redes sociais em si.
E aí, que redes sociais são essas? Já que a gente está falando de Instagram, já que a gente está falando de WhatsApp, será que são essas as redes sociais que estão embarcadas nesses dispositivos móveis? Talvez nos dispositivos móveis de vocês, sim, mas isso não é verdade em todo o mundo. E aí é curioso a gente pensar que outras plataformas estão embarcadas em outros dispositivos em outros países. Eu fui à Índia ano passado, e lá experimentei, esse é um slide sobre o Great Firewall of China. Eu fiquei tentando, assim, como é que eu vou fazer um slide sobre o Great Firewall of China, né, sobre a grande muralha de proteção da China. Eu achei que essa é a melhor forma de representar, não sei se eu fui bem sucedido. Mas, enfim, a ideia é, quando você vai na China, você vive uma situação interessante em que você não tem acesso ao Facebook, você não tem Twitter, você não tem YouTube. Assim, para mim foi uma experiência interessante, foi quase um rehab, né? Enfim, foi uma forma de tratamento de viver uma semana sem esses sites. Mas aí perguntava para os chineses, né? Mas vem cá, você não sente falta do Facebook, não? E aí a maior parte deles dizia, ah, não, porque a gente tem o WeChat. E aqui foi interessante ver como esse WeChat, que é um aplicativo embarcado no dispositivo móvel, ele acaba fazendo, às vezes, de um WhatsApp da vida, você posta foto, né, como o Instagram, faz check-in como o Foursquare, enfim, como o Grindr, e pode usar como rádio também, como o Nextel da vida. Esse WeChat, não sei se vocês conhecem esse aplicativo, é um aplicativo bastante interessante, enfim, é uma rede social no celular, como funciona o app do Facebook, como funcionam vários outros apps. Na China, ele tem pouquinhos usuários, ele tem 300 milhões de usuários só na China, o que é algo interessante para essa nossa conversa, e aí já fazendo um paralelo com o Marco Civil. A gente está falando aqui de um aplicativo que eu não sei se vocês têm baixado no seu dispositivo celular. O WeChat foi lançado no Brasil, ainda caminha para ter um maior desenvolvimento fora do mercado chinês. A China ainda é muito importante para o mercado total de usuários desse aplicativo, mas tem uma questão importante com que a gente vai falar sobre o Marco Civil aqui, que é saber o seguinte: o Marco Civil é uma legislação nacional que foi aprovada no Brasil. Em que medida diferentes legislações, diferentes países são interoperacionalizáveis no que diz respeito à proteção de direitos fundamentais? A gente caminha para um cenário de fragmentação de jurisdição dos países na internet, com leis que não falam entre si, ou existe alguma forma de harmonização entre as leis que são aprovadas pelos mais distintos países? Essa é uma questão importante, porque quando se discutia a aprovação do Marco Civil, uma das principais questões no último ano de vida do Marco Civil no Congresso foi o debate sobre a instalação de data centers obrigatória no Brasil, quando você tivesse o tratamento de dados pessoais de brasileiros, ou seja, quando você tivesse a coleta, a utilização, a geração de uma inteligência sobre grandes volumes de dados que envolvesse dados pessoais de brasileiros, você teria que instalar data centers no Brasil. Essa provisão acabou não constando da redação final do Marco Civil, o que eu acho que foi algo até bastante positivo. Mas isso mostra como existe uma discussão, quando você usa uma plataforma, como o WeChat apresenta, a saber, olha, será que você quer ter os seus dados pessoais armazenados na China, né, como vai acontecer se você usar o WeChat? E aí, só para atualizar um pouquinho esses números, o WeChat comemora agora que tem 438 milhões de usuários ativos mensais, está chegando no WhatsApp, que tem 500 milhões de usuários ativos mensais, ou seja, isso para a gente pensar no futuro dessas plataformas, que passa por um debate que foi muito aceso no Marco Civil, que foi o debate sobre neutralidade da rede. Eu não sei se todo mundo sabe o que é neutralidade da rede, né? Imagino que isso é um tema que talvez vocês já tenham ouvido falar, já que ele apareceu tanto nos jornais por conta da discussão do Marco Civil da internet. É a discussão de você não discriminar os dados que são trafegados na rede. E essa é uma discussão que aparece no Brasil, aparece na China também, já que você tem uma discussão em andamento envolvendo as empresas de telecomunicação da China, de um lado, e a empresa que desenvolve o WeChat, que é a Tencent, que justamente envolve saber em que medida você pode oferecer esse aplicativo de graça
nos celulares, ou seja, operadoras de celular oferecer o acesso gratuito a esse aplicativo, ou, por outro lado, fechar acordos específicos com determinados desenvolvedores para gerar condições mais vantajosas. É um cenário que a gente tem hoje no Brasil, com o oferecimento de Facebook, Twitter, gratuito através do celular para diversas operadoras. A gente volta a falar disso mais lá na frente. E, para fechar só essa conversa sobre rede social, acho que é bom lembrar, a gente caminhou de uma época da www, caminhamos para um cenário de aplicativos, de rede social, em que se vale fazer uma crítica a esse cenário de rede social. Eu imagino que muitos de vocês já tenham visto, lido textos falando que rede social é um jardim murado, que rede social é um ambiente de mais fácil controle dos seus hábitos de navegação. E aí queria recomendar, para quem tiver interesse nesse assunto, em uma crítica bastante aguda das redes sociais, a conhecer o trabalho do Eli Pariser, que é o Filter Bubble, que foi traduzido para português como O Filtro Internet. É um livro muito interessante que fala algo que é muito caro a nós, especialmente no momento de eleições, que é o fato de como a rede social, o seu feed de notícias, na verdade, ele não representa uma pauta pública e geral sobre os temas que são discutidos no Brasil, mas ele é, em si, um reflexo dos seus gostos, das suas preferências, daquilo que você é. No final das contas, o seu feed de notícias é um espelho dos seus gostos e das suas preferências, espelhado nos seus amigos, espelhado nos seus contatos. Isso é muito importante a gente pensar, pessoal, especialmente que a gente está vivendo um momento em que grandes temas são pautados e a discussão é como é que a imprensa se coloca frente às redes sociais, qual é o papel dos jornais, qual é o papel da imprensa frente à expansão das redes sociais. E esse é um problema não só para o Marco Civil, mas para qualquer legislação, que é essa juventude que eu comecei falando. Ela, pela primeira vez, numa pesquisa recente feita pela Telefônica, mostra que a resposta à pergunta qual é a sua principal fonte de informação, geralmente é jornal, TV, né? Pela primeira vez, a gente tem a primeira resposta é rede social. Ou seja, você tem adolescentes já respondendo que, de forma majoritária, a sua primeira fonte de informação é a rede social. Então, se a primeira fonte de informação do jovem é a rede social, a gente precisa conhecer qual é o filtro que faz aquela informação aparecer ou não na rede social. Bom, e aí, para não parecer que a gente ficou falando só de www e rede social, quando a gente está falando de plataformas, queria só colocar que talvez um próximo passo seja a gente pensar em realidade virtual. Né, esse senhor aí usando essa parafernália nos óculos, nos olhos, é um sujeito experimentando o chamado Oculus Rift. Não sei se vocês já ouviram falar do Oculus Rift. É uma empresa de realidade virtual que produz esse óculos aí que te dá uma sensação de imersão no ambiente de realidade virtual. Foi recentemente adquirida pelo Facebook por $2 bilhões. E a ideia do Facebook é a programação para a rede social, a programação para este momento que nós vivemos, está prestes a dar um próximo passo. Será que o próximo passo é a programação para a realidade virtual? Será que o próximo passo é utilizar a realidade virtual, que geralmente é tão conhecida para games, para outras aplicações? Imagina as utilizações de realidade virtual, não só para questões artísticas, mas também para questões militares, de saúde, telemedicina, e por aí vai. Só para a gente ficar na última plataforma que eu queria citar aqui, a gente falou do Oculus Rift, que foi comprado por 2 bi pelo Facebook. Imagino que muitos de vocês conhecem o Twitch, ou não, né? O Twitch é aquele canal de games super famoso na internet, que rivaliza com o YouTube para a transmissão de partidas de jogos através da internet. Vocês vão dizer, mas que bobagem, né? Quem é que vai querer ficar vendo outras pessoas jogando na internet? É uma bobagem mesmo, tão bobagem que a Amazon acabou de comprar esse canal do Twitch e, para lá, você poder ter a transmissão de jogos dentro do controle dessa empresa, que é a Amazon. Lá, enfim, você vai acompanhar pessoas jogando joguinhos mais simples como esse, até nutrir todo o potencial de uma cultura de jogos que, no Brasil, se torna bastante sensível. Não sei se vocês souberam, a gente teve a final de League of Legends no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, há 2 meses atrás, e lá se reuniu 8.000 pessoas.
8.000 pessoas foram a um estádio num domingo chuvoso no Rio de Janeiro ver a final de uma liga de videogame. Isso mostra como a gente precisa repensar, quando a gente pensa em produção audiovisual e em canais de distribuição, games como forma de arte. Acho que está na hora da gente pensar nesse público que está indo assistir final de videogame no Maracanãzinho. Até porque 8.000 pessoas é quase a média de público que o Santos tem levado ao seu estádio no Brasileirão 2014. Ou seja, a gente tem uma média de público não desprezível, com todo o amor ao Santos, mas, enfim, com uma média de público não desprezível para essa discussão. Enfim, e aí eu sigo para um debate sobre dados pessoais. Acho que a gente está muito acostumado, quando a gente pensa em dados pessoais e Big Data, tratamento de grandes volumes de dados, em pensar no Netflix, né? Como o Netflix acabou juntando gostos e preferências de todos os seus usuários para chegar na série perfeita, que seria o House of Cards, que tinha o diretor ideal, o ator ideal, a trama ideal. O que faz com que a gente perceba algo que é importante nessa conversa, que é o seguinte: muito se fala da internet gerar descontrole sobre a obra autoral. Internet e pirataria quase como sinônimos. Acho que a gente tem que pensar ao contrário. A tecnologia permite um controle inédito do autor sobre a sua obra e entender determinadas situações que fora da internet você jamais poderia imaginar. Em qual capítulo da série o seu telespectador abandona a série? Em qual capítulo do livro o seu leitor abandona o livro? Isso gera para o editor um tipo de informação que ele jamais teria no livro físico, por exemplo. Isso seria ótimo, isso poderia revolucionar a indústria editorial, sabendo onde um determinado livro não funciona. Enfim, nossa, se tivesse isso com um Baldolino, do Humberto Eco, imagina, eu adoraria saber onde é que as pessoas param. Eu paro na página 15. Mas, enfim, mas eu tento várias vezes, mas geralmente fico por ali. Então, é interessante ter esse conhecimento de terceiros. Ou seja, a tecnologia propicia um controle inédito sobre o uso da obra. E, é claro, isso pode ser abusado, isso pode ser bem utilizado. E, assim como se controla o uso da obra, se controla também o usuário, né? E esse é um super tema para a legislação para os direitos do futuro, que é o quanto, cada vez mais, você usa o corpo, a rotina, como formação de bases de dados. E isso se torna cada vez mais claro quando se utiliza esse pool de dados, esse conjunto de dados, no movimento do chamado Quantified Self, que eu imagino que vocês já devem ter ouvido falar, o movimento de todos esses gadgets e esses aplicativos que vão mapear a nossa rotina. Quantos passos você deu, quantas calorias você ingeriu, quanto você andou, qual foi o seu trajeto, como estava o seu humor, né? Você passa a ter todas essas informações que geralmente não eram passíveis de serem monitoradas, de serem mapeadas, elas agora podem ser alcançadas e gerar disso uma eventual inteligência sobre a sua rotina, sobre o seu estado de espírito, né, sobre o seu humor, gerando bases de dados em cima desses dados. E isso é algo que uma legislação precisa se preocupar também, se preocupar em grande medida. Eu me peguei, no mês passado, preocupado em ler a política de privacidade da pulseira que foi lançada pela Dubem. A Dubem é uma empresa de sucos, né, de sucos mais naturais, né, e quando você e ela lançou uma pulseira para medir atividades físicas. Quando você fica lendo a política de privacidade da empresa de sucos, é sinal que alguma coisa está errada. É sinal que você, efetivamente, está migrando para um cenário em que essa tal convergência digital nos leva a uma situação curiosa. E uma situação que vai se tornar cada vez mais grave, cada vez mais presente, quando o próximo gadget da moda já vem embarcado com aplicativo de saúde, de tracking, de monitoramento de hábitos, de rotina, de passos de saúde, como vai ser o relógio da Apple. Então, acho que essa é uma questão importante para a gente pensar, porque esse é um cenário sobre o qual os direitos digitais precisarão se preocupar. É claro, eu não quero aqui falar que vocês precisam ser, como, enfim, algumas pessoas, se tornarem espião de você mesmo, mas eu gostaria de gerar aqui nessa conversa uma percepção de que corpo e rotina são bancos de dados.
Corpo e rotina geram dados que podem ser visualizados, que podem gerar tanto expressão artística, como podem ser também abusados no seu uso, no seu compartilhamento, na sua transferência. É claro que pessoas, às vezes, criam até formas artísticas em cima disso, como é o caso aqui do Nicholas Felton, um designer americano bastante famoso, que depois de muito tempo mapeando a sua vida, ele publica, com a ajuda de alguns aplicativos, todo ano, algo muito simbólico, que é o anuário da vida dele. Né? Vocês podem imaginar, nossa, que narcisismo, né? Mas, enfim, algo muito interessante, ou não interessante, mas curioso, ele faz um mapeamento da sua vida todo dia. E, ao final do ano, ele publica, olha que ótimo, o relatório anual da vida dele. Quantos passos ele deu, que dia ele andou mais, que dia ele andou menos, quantas cidades visitou, quantos restaurantes ele foi, quantas noites ele dormiu fora de casa. É super interessante, todo ano eu leio. E aí você tem visualizações bem bonitas. Olha só, o último gráfico olha, quantas fotos ele tirou no ano, que dia ele tirou mais foto, qual foto recebeu mais like. Enfim, é um anuário da vida desse sujeito. Será que está muito longe o momento em que cada um de vocês vai poder ter um anuário da sua própria vida? O seu próprio relatório de atividades. Né? Quem diria? Né? Você não manda mais o relatório de atividade da firma, você manda o relatório de atividades seu. Né? Inclusive, quem sabe, unindo isso com dados biológicos, né? Com dados do seu DNA, como a 23andMe, hoje em dia, já possibilita nos Estados Unidos que você tenha dados genéticos para que você possa saber, eventualmente, de doenças que você possa vir a adquirir no futuro, enfim, se programar, você e o seu plano de saúde, né, que, eventualmente, podem ter acesso também a esses dados, se o Brasil não tiver uma bela legislação sobre uso, tratamento de dados pessoais. Dei essa volta completa para dizer que o Marco Civil trata de alguma dessas questões, mas é claro que o Marco Civil não consegue esgotar a complexidade de todos esses assuntos. Sobre privacidade, o Marco Civil trata, em alguns dispositivos, de algumas questões que são bastante delicadas. Eu não vou ficar aqui passando artigos de lei com vocês, mas queria chamar alguma atenção para alguns pontos nessa conversa. Por exemplo, o Marco Civil pede que, quando você tiver tratamento de dados pessoais, o usuário precisa dar o consentimento expresso. O Marco Civil aqui se equipara ao quadrante europeu de tratamento de dados pessoais e pede que, toda vez que um dado pessoal for coletado, tratado, o usuário tenha que dar consentimento expresso. Como é que esse consentimento vai se dar na prática é algo que a gente ainda precisa ver. Na maior parte das vezes, você vai ter um consentimento expresso, que é o quê? É o botão do eu aceito, é o termos de uso, que todo mundo lê, né? Claro, todo mundo lê os termos de uso antes de usar qualquer site na internet. Que bom que vocês são super precavidos. Mas será que é esse o nosso consentimento expresso? O que dizer da internet das coisas, em que esse consentimento expresso vai ser cada vez mais difícil? Enfim, e também a falar de outras questões. Aqui é só um lembrete que eu botei nesse slide, caso, enfim, aconteça alguma coisa com você. A gente tem hoje no Congresso Nacional, antes de eu voltar do Marco Civil, só uma lembrancinha, uma discussão sobre o que acontece quando você falece. Eu sei que é uma questão meio triste de falar logo de manhã, mas quando você morrer, o que vai acontecer com a sua conta do Facebook, das redes sociais? Tem um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional que vai fazer com que os seus herdeiros tenham acesso às senhas do seu Facebook, do seu Gmail, né, dos seus aplicativos. Né? Ótima ideia, né? Bom, e aí, já migrando para o finalzinho dessa minha fala, só para a gente entender, a gente começou falando de plataformas, entramos em algumas questões sobre dados pessoais, migramos agora, no finalzinho dessa fala, para uma questão de danos e regulação de danos na rede. E aí, quando a gente fala em danos na rede, em liberdade de expressão na rede, é muito fácil olhar para os tradicionais inimigos da internet. E alguém certamente vai lembrar Hugo Chávez e a lei Resort da Venezuela, que dá ao Poder Executivo a possibilidade de retirar um conteúdo da rede se ela, conforme consta aí do seu artigo 27, fomentar a ansiedade, fomentar o medo
na sociedade. Outros vão lembrar do caso do Maradona, que ingressou com uma ação judicial na Argentina para que fosse apagado dos registros do Yahoo as menções do seu passado envolvendo entorpecentes, o uso de entorpecentes, e aí o Yahoo foi filtrado por ordem judicial na Argentina por um determinado momento. Outros vão lembrar de países que bloqueiam determinados conteúdos, como acontece no Catar. Essa aqui é a página de bloqueio do Catar, super bonitinha. Essa aqui é a página de bloqueio nos Emirados Árabes. Mas, enfim, sem entrar na discussão de filtragem e bloqueio e como o Brasil poderia trabalhar com isso, eu queria usar esse finalzinho de conversa para falar sobre liberdade de expressão e danos. O Marco Civil é bastante profícuo na discussão sobre liberdade de expressão. O Marco Civil fala de liberdade de expressão, e isso interessa muito para a liberdade de expressão artística, em 5 momentos. Liberdade de expressão é fundamento para a disciplina da internet no Brasil, é princípio de regulação da internet no Brasil, no artigo 3º, ele é um requisito essencial para você ter o pleno exercício do direito de acesso à internet, no artigo 8º, e o artigo 19, que é o artigo que nos interessa, super bom, né? Passar por vários artigos, enfim, eu não coloquei os artigos no slide, mas o artigo que nos interessa mais aqui é o 19. O artigo 19 diz qual é o regime de responsabilização dos provedores de aplicações na internet. E o Marco Civil diz que o provedor não será responsabilizado se um conteúdo que eventualmente cause dano for colocado no ar nesse provedor, o provedor eventualmente é notificado pela vítima do dano, o provedor apenas seria responsabilizado se ele não tirar o conteúdo quando essa ordem vier de um juiz, quando essa ordem vier do Poder Judiciário. Ou seja, o Marco Civil aqui fica numa balança muito fina, muito delicada, que é a seguinte: se você responsabiliza o provedor porque ele não tirou o conteúdo do ar quando ele é notificado, eu abro um precedente perigoso, que é, especialmente para a produção artística, a arte, não usualmente, ela contesta, ela não usualmente desagrada, ela questiona. Se eu abro a possibilidade de qualquer notificação tirar um conteúdo do ar, porque o provedor vai ficar preocupado de ser processado porque aquele conteúdo foi ao ar, talvez eu abra um precedente perigoso. Então, o Marco Civil joga para o Poder Judiciário como sendo a instância legítima para resolver questões como essa. As críticas que se fazem são: será que isso não burocratiza? Será que o Poder Judiciário é capaz de responder a essas demandas? O Marco Civil responde dizendo: a competência pode ser do juizado especial, para o qual você não precisa nem mesmo de advogado. E 2, talvez isso seja mais seguro para evitar um mecanismo de censura privada institucionalizada no Brasil. Esse é um super debate que eu deixo aqui para vocês. Inclusive, é um debate que se liga à questão de direito autoral, porque a 5ª vez que o Marco Civil fala sobre liberdade de expressão, ele fala no artigo 19, parágrafo 2º, dizendo que essa regrinha que eu acabei de falar, de responsabilidade, tem 2 exceções: pornografia de vingança e direitos autorais. Mas aí eu deixo direitos autorais para a fala da Primavera, que vai discutir mais Creative Commons e outras formas de transmissão, divulgação de obras através da internet, e a gente chega depois nesse debate. Eu tenho uma série de slides agora sobre responsabilidade, que eu vou passar rapidinho, até porque o meu tempo está acabando, eu tenho 4 minutinhos. 3. Mas queria usar esse tempo para dizer o seguinte: esse regime de responsabilidade isso é o que determina o Marco Civil. O nosso Poder Judiciário tem adotado uma forma diferente de tratar esse problema. Às vezes, inclusive no caso dos provedores de pesquisa, como é o caso do Google, isentando o provedor de pesquisa de qualquer responsabilidade por conteúdo lesivo, e aí a gente tem o caso da Xuxa contra o Google, que é sempre citado, e a gente tem outros desafios pela frente no que diz respeito a danos, desde casos ligados ao chamado direito ao esquecimento, que hoje em dia se fala muito, até casos ligados ao anonimato. E aqui eu queria falar da questão do anonimato um pouquinho, que acho que é importante. A gente teve recentemente no Brasil a proibição do aplicativo Secret. Não sei se vocês se lembram desse caso da proibição do Secret, não sei se vocês usam
o Secret, né? Eu uso o Secret, e aí fazendo o que deve ser uma grande indiscrição à etiqueta digital, vou passar algumas mensagens que eu recebi no meu Secret. Então, como vocês podem ver, os meus amigos do Secret, eu não sei quem são, os meus amigos do Secret não são nada divertidos. Enquanto no seu Secret aí de vocês, né, só tem discussões mais apimentadas, o meu Secret só quer falar de marco civil. O que mostra muito bem o meu círculo de amizades, né, monotemático, discutindo até mesmo quando te dão um anonimato, você só quer falar de marco civil, né? A vida é um pouco chata. Mas, enfim, a discussão que a gente tem do Secret, né, sobre a sua proibição, remonta a uma questão que eu queria lembrar aqui, e com isso eu já passo para o meu encerramento, que é o seguinte: proibir o Secret como um todo, proibir a plataforma como um todo, é algo que nos remonta a um caso que é muito próximo à produção cultural, que é o caso do Napster. E aí eu gostaria de lembrar, pessoal, que fazem 14 anos que o Napster saiu do ar como mecanismo de troca de arquivos musicais na internet. Se você usava o Napster lá atrás, parabéns, você é velho, né? Assim, você faz isso há 14 anos, né? Enfim, já faz um certo tempinho, né? E eu gosto muito de uma análise de um professor americano, que é o Lawrence Lessig, sobre o caso do Napster, em que ele dizia o seguinte: quando se ingressou com uma ação contra o Napster, ele fez a seguinte recomendação: toda vez que um juiz analisar um caso envolvendo tecnologia e direito, o juiz deve passar por esses 3 testes, que seriam... e aí eu vi que meu tempo acabou de se esgotar. Eu estou com um timer aqui, então, enfim, eu peço 2 minutinhos e estou encerrando. Tá? Eu estou cometendo uma super indiscrição, que é eu falar primeiro do que a primavera, que é assim, ladies first, já foi uma regra rompida nessa nossa mesa. Então, para não ser mais... assim, por não gerar tantas infrações às regras educacionais, vamos lá. Os 3 testes do Lessig são, primeiro, quando um juiz vai analisar uma questão de tecnologia e direito, essa tecnologia apenas possibilita usos ilícitos ou ela também possibilita usos lícitos? Ou seja, aqui é interessante, a gente teve um caso muito famoso nos Estados Unidos, em 84, quando se procurou proibir o videocassete. Não sei se vocês conhecem esse caso é brilhante, né? Em 82, se entrou com uma ação para proibir a fabricação do Sony Betamax, né, do videocassete. E, enfim, a decisão, no final das contas, na Suprema Corte Americana, foi: o videocassete permite usos ilícitos, piratas? Sim, claro que permite, mas permite usos lícitos também. Então, eu não devo tirar uma tecnologia do ar apenas porque alguns usos são ilícitos. Segundo, será que eu não tenho meios menos gravosos de evitar que danos ocorram? Sem dúvida, tenho formas de evitar meios menos gravosos. Uma coisa que atende até algo que nós, em direito, chamamos de princípio da proporcionalidade. E, por fim, qual é a eficácia da medida? Gente, a eficácia da medida de tirar o Napster do ar foi muito simples. Foi o seguinte: quando o Napster saiu do ar, por força de uma decisão judicial, todo mundo foi para o Audio Galaxy. Depois do Audio Galaxy, o pessoal foi para o Nutella, depois para o Morpheus. Depois a gente foi para o Kazaa. Quando o Kazaa ficou cheio de vírus, a gente foi para o Kazaa Lite. Quando o Kazaa Lite ficou ruim, o povo foi para o Grokster. A maioria foi para o Emule. O pessoal do software livre foi para o Dreamule. Depois veio para o BitTorrent. E depois do BitTorrent, enfim, vocês sabem, né? Abelhinha, sapinho, limãozinho, navio pirata. Ou seja, toda essa efetividade da medida judicial foi um tanto quanto comprometida. Bom, e aí, pessoal, eu queria encerrar essa minha fala abrindo um pouquinho aqui. Eu vou pular para o meu último slide, e aí eu termino, que é o seguinte: o último desafio que o Marco Civil enfrenta é a internet das coisas. E aí, sobre a internet das coisas, eu deixo vocês com a seguinte questão: quando se fala desses novos gadgets, desses novos aplicativos conectados, inclusive lâmpadas conectadas, vocês conhecem a lâmpada da Philips, né? Enfim, que muda de cor quando o seu time faz um gol. Isso mesmo. As questões jurídicas aqui que eu queria levantar sobre a internet das coisas primeiro, como é que você vai dar o tal do consentimento expresso do Marco Civil no regime da internet das coisas? Segundo, quem responde pelo dano causado na internet das coisas? Como assim? Eu estou preocupado aqui com a geladeira inteligente, com a sua smart geladeira, que é o exemplo que todo mundo fala de internet das coisas, né? Enfim, tem tantas coisas mais perigosas na internet das coisas do que a sua geladeira inteligente, mas imagina o seguinte: a sua geladeira roda Android, imaginando, tá? Enfim, e aí estou encerrando meu último exemplo. Imagina que a sua geladeira roda Android. Sim, porque a sua geladeira vai ter um sistema operacional.
isso não é ficção científica, isso é um futuro que vai chegar daqui a 2 anos. Então, você tem um dano que acontece na sua geladeira. Digamos que a sua geladeira se comunica diretamente com o supermercado para dizer que acabou o leite. É o exemplo que todo mundo usa, não estou falando nenhuma novidade aqui. Então, acabou o leite, a sua geladeira manda uma mensagem para o supermercado que já manda o leite para a sua casa. Esse é o futuro prometido da internet das coisas. Perfeito. Mas se o aplicativo que controla o leite da sua geladeira dá defeito e chega um monte de leite na sua casa, ou não chega leite nenhum, enfim, você tem um dano pequeno, mas você tem um dano. Quem responde? Opção A, responde o supermercado. Opção B, responde a empresa que desenvolveu o aplicativo para a sua Smart Geladeira. Opção C, responde a Google, porque a sua geladeira roda Android. Opção D, responde a Brastemp, porque a Brastemp é o hardware na qual roda o sistema operacional, no qual roda o aplicativo que deu o problema. Então, vai ser muito interessante, eu tenho dito isso em várias palestras, quando o pessoal da Brastemp, da Electrolux, da Bosch, bater na porta da Google e do Facebook para procurar saber, olha, se lembra aquelas teses que vocês desenvolveram em 2013, 2014, sobre danos na internet por conteúdos gerados por terceiro? Como é que vocês faziam mesmo, hein? Porque agora eu estou tendo danos que foram gerados aqui por quem desenvolveu o aplicativo para a minha Smart Geladeira. Então, assim, vai ser interessante ver como isso vai acontecer, especialmente como a gente vai migrar para uma discussão de padrões, já que não está muito longe também o futuro em que os nossos carros vão ser ou Apple, e aqui é o CarPlay da Apple, que hoje em dia tem essas montadoras, ou o seu carro vai ser Android, como essas montadoras do Google. Enfim, vai ser muito interessante discutir se o seu carro é Android ou se o seu carro é iOS num futuro não muito próximo. Então, gente, nessa fala aqui, que passou 2 minutos e 59, 3 minutos do tempo que eu tinha programado, a gente falou um pouquinho sobre plataformas, um pouquinho sobre privacidade, um pouquinho sobre danos na rede e direitos autorais, e um pouquinho sobre a internet das coisas. Foi uma fala um pouquinho fragmentada, contando que a internet não vai ser fragmentada no futuro, mas foi o que eu consegui mapear aqui dentro desses 30 minutos, e eu fico à disposição para a gente avançar essa conversa nos debates. Agradecendo mais uma vez o gentilíssimo convite do SESC para fazer parte aqui dessa conversa. Peço desculpas por ter passado do tempo e agradeço. Obrigadíssimo, gente. Obrigada. Bom, enquanto eles ajustam ali os dispositivos, eu vou apresentar a todas e a todos Primavera de Filipe. É pesquisadora no Centro de Estudos e Pesquisas de Ciências Administrativas e Públicas e no Centro Nacional de Pesquisa Científica, ambos da Universidade de Paris II. E no Berkman Center for Internet and Society, em Harvard, onde investiga os desafios criados pelas aplicações de multimídia no contexto de computação em nuvem e redes peer-to-peer. É doutora pelo European University Institute, em Florença, onde explorou os desafios da Lei de Direitos Autorais no âmbito digital. É administradora da Associação Comúnia pelo Domínio Público, coordenadora da Open Knowledge Foundation e perita legal para o Creative Commons na França. Então, como visto, uma grande autoridade sobre o tema, que ainda é incipiente o uso dessas licenças aqui no Brasil. Acho que no mundo todo ainda isso é incipiente, e nós temos ainda muito a percorrer. E então eu passo a palavra por também 30 minutos à Primavera de Filipe, que vai nos contar um pouco sobre a experiência dela em Creative Commons, práticas artísticas emergentes e a regulação da propriedade cultural. Thank you. So just in order to be able to frame the discussion, before I begin, I would like to know who beyond you knows about Creative Commons. Okay, that's good.
Então, hoje eu vou tentar explicar a diferenciação entre o regime legal do Creative Commons e o regime tradicional dos direitos autorais. Eu vou tentar explicar qual é o impacto que eles têm sobre a produção cultural e, em especial, como eles podem afetar essas novas práticas comuns que estão emergindo online. Então, para começar, é importante entender a correlação entre a lei de direitos autorais e dessas práticas artísticas online. Essencialmente, existem dois tipos de interação. Por um lado, nós temos novos mecanismos, novos modelos de produção que estão emergindo online, que estão desafiando a estrutura da lei de direitos autorais, e porque eles estão desafiando a lei de direitos autorais, essa lei está limitando ou restringindo a capacidade e o desenvolvimento dessa nova prática artística. Então, o problema essencial é que a lei dos direitos autorais foi criada há tempos atrás, antes da invenção da tecnologia digital e da internet. Então, esses conceitos velhos e tradicionais do que significa um trabalho de autoria, nós deveríamos olhar isso como sendo o autor do trabalho. Enquanto nós olhamos, com relação ao autor, a lei de direitos autorais foi criada à volta dessas visões românticas do autor como sendo o gênio individual que está fornecendo uma contribuição original que é singular e que claramente pode ser diferenciada de qualquer outra coisa que tenha sido feita anteriormente. Com relação ao trabalho, de acordo com a lei, o trabalho é apenas elegível para proteção depois que ele tenha sido incorporado e fixado numa mídia de expressão. Então, isso vem com duas consequências. Uma delas é que, antes que possa ser criado num meio de expressão, o trabalho precisa ter conseguido um estado finalizado, tem que estar terminado. E o segundo é que, depois que ele foi colocado nesse meio, ele se torna inerentemente estático. Então, se trata difícil para o trabalho evoluir e ser modificado sem afetar o meio físico no qual ele foi incorporado. Isso, obviamente, está em contraste com a maior parte das coisas que a gente pode ver online, já que esses novos modelos de produção, essas novas práticas artísticas que não enfocam mais tanto a figura do autor, nem o trabalho como um produto acabado, mas que enfocam o processo artístico de produção, que envolvem a participação, a colaboração e o compartilhamento. Em particular, a figura tradicional do autor, como sendo esse gênio individual, está sendo fragmentada na internet em uma série de figuras diferentes. A primeira é o provedor, é a pessoa que está provendo a plataforma online ou infraestrutura na qual o trabalho está sendo produzido. Então, por exemplo, na Wikipédia, no caso do fornecedor que, na verdade, não está contribuindo para a expressão original do trabalho, mas ele tem um papel realmente importante para fazer a produção do trabalho possível. E depois nós pedimos aos contribuidores que se diferenciam dos autores até o ponto de que eles não estão fornecendo uma contribuição essencial a uma parte essencial do mundo, mas, em vez disso, estão multiplicando uma multiplicidade de indivíduos que estão contribuindo com uma pequena parte e que estão participando com a criação de um grande trabalho colaborativo, onde a contribuição de cada um desses indivíduos, na verdade, é difícil de diferenciar dos outros e frequentemente são fundidas nesse grande trabalho, onde nós não podemos diferenciar quem fez o quê. E depois nós temos o reapropriador, que são as pessoas que pegam alguma coisa que foi feita por outra pessoa, seja para reutilizar como tal, num contexto diferente, ou para modificar o trabalho e refiná-lo ou melhorá-lo, ou para criar um novo trabalho transformador,
assumindo uma variedade de outros materiais e os misturando juntos dentro de um novo trabalho. Então, nós podemos ver como nós estamos passando dessa visão tradicional de trabalho estático e acabado para uma visão mais dinâmica do trabalho como uma criação aberta. Então, o trabalho na internet geralmente é interativo no sentido que ele requer a intervenção do público para poder ser finalizado e também geralmente é inacabado simplesmente porque cada uma das interações com o público com o trabalho, na verdade, está contribuindo para modificar e fornecer uma nova versão do trabalho. E, finalmente, devido à maleabilidade da tecnologia digital, então fica muito mais fácil criar e modificar o trabalho para criar um trabalho transformador ou um trabalho derivado. Bom, nós podemos ver que esses novos modelos de produção que têm a ver com participação e colaboração não se encaixam adequadamente dentro do regime tradicional de direitos autorais, que se baseia muito mais no conceito de exclusividade. E assim, devido a isso, existe um risco que o regime condicional pode impor uma série de restrições nessas práticas artísticas online. So the reason is that copyright law is based on this concept of all rights reserved, which means that people cannot freely Significa que as pessoas não podem reutilizar um direito autoral sem ter o consentimento do dono dos direitos autorais. Então, essa base dos direitos autorais é baseada nessa destruição criativa. Eu vou falar assim, a inovação é baseada na exclusividade e na individualidade. Então, para promover a criação de novos trabalhos, os autores receberam uma série de direitos exclusivos de monopólio sobre a sua criação para impedir autores de explorar e de reescreverem o seu trabalho intelectual. Então, a ideia basicamente é modificar as informações para criar um bem privado, um objeto que pode ser trocado no mercado como qualquer outro produto. O problema é que isso, obviamente, exige introduzir uma escassez artificial, porque nós estamos pegamos um bem público consumido por uma pessoa, ele não afeta o consumo de outra pessoa, mas estamos fazendo isso num bem privado, baseado no conceito da exclusividade. Então, isso cria algum tipo de dilema, porque existe o incentivo para produzir os novos trabalhos, e quanto maiores são os custos de criação, até o ponto que o autor, na verdade, precisa obter a permissão para criar novos trabalhos que se baseiam num material anterior. Então, se a permissão é dada de graça, o alto custo da transação baseado em identificar o criador primário, então pode dissuadir muitos autores de produzir esse trabalho e promove uma produção mais centralizada, onde existe um intermediário que, na verdade, vai lidar com o clearing de todos os direitos que estão mais a favor do que os autores individuais. O outro problema é que a escassez artificial é incompatível com o novo paradigma do mundo digital. Então, no mundo físico, nós podemos ter uma escassez artificial para realinhar a propriedade do trabalho com a propriedade do meio físico no qual ele foi incorporado. No mundo digital, o meio em si se tornou um recurso sem rival. Então, ele recria uma discrepância entre a propriedade do trabalho e a propriedade da mídia. Então, essencialmente, está eliminando todas as novas oportunidades que foram fornecidas pelo mundo digital. E, finalmente, o regime legal baseado na exclusividade também é incompatível com essas práticas emergentes online que se baseiam
na contribuição descentralizada e produção colaborativa. Então, considerando a importância crescente dessas práticas que estão adquirindo online, há uma necessidade crescente para implementar um regime legal alternativo para se encaixar melhor com esse modelo de produção e com as novas especificidades do mundo digital. É onde entra o Creative Commons, que estabelece, em vez da reserva antiga, é um sistema que se baseia na reserva só de alguns direitos, não de todos. Então, nesse regime, o Creative Commons suporta a ideia da inovação incremental. A ideia é que a produção criativa se baseia na colaboração e no compartilhamento. Então, o regime do Creative Commons promove essa forma de colaboração através do encorajamento da criação de grandes trabalhos coletivos e que vai ser muito difícil só para uma pessoa fazer na vida real. Então, Creative Commons também apoia o conceito de inovação contínua, encorajando as pessoas a constantemente modificar e customizar o trabalho para torná-lo adequado às suas próprias necessidades pessoais. Então, na prática, Creative Commons, basicamente, são as ferramentas contratuais. Então, foram ferramentas para promover o compartilhamento e a disseminação do conhecimento. Elas fazem isso permitindo qualquer um, por default, a reproduzir livremente e distribuir um trabalho com a única condição de que a atribuição tem que ser dada ao autor, tem que ser feita menção ao autor original, e o autor pode selecionar entre um conjunto de restrições adicionais, tais como se permitir ou não fazer a exploração comercial, fazer trabalhos derivados e, se for assim, se os resultados no trabalho têm que ser feitos nas mesmas condições que o trabalho original para preservar a ferramenta comum de recurso cultural. Então, quando nós combinamos essas condições juntas, nós podemos ter um conjunto de 6 diferentes licenças e cada uma delas tem suas próprias condições e especificidades que podem ser usadas e podem ser mais ou menos atraentes a categorias de autores e diferentes tipos de trabalhos. Então, hoje na internet, isso se torna o fator e o padrão que geralmente são reconhecidos e utilizados por uma série de autores. Então, a vantagem disso é que autores agora têm uma escolha mais ampla de opções e eles podem se basear nessas licenças padronizadas para liberar seu trabalho em licenças mais permissivas, o que é fornecido por default pela lei dos direitos autorais, sem ter que se preocupar com todos os problemas legais que eles têm no seu próprio contrato, entendendo o legalês que vem com isso. E a padronização da licença também é muito conveniente para o usuário, porque graças a esse sistema, eles podem ver imediatamente quando eles encontram um trabalho, o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer com esse trabalho, simplesmente olhando para as imagens. E a questão é por que o autor decidiria liberar o seu trabalho de acordo com o licenciamento do Creative Commons. Devido à reputação, um trabalho que é livremente disseminado na internet tem maior probabilidade de ser visto e ser apreciado por um número muito maior de pessoas. E assim sendo, isso necessariamente vai dar mais visibilidade ao autor e, se o trabalho é de boa qualidade, vai fornecer maior fama e reputação aos autores. Creative Commons também fornece meios para a recompensa econômica, seja como resultado pelo aumento da fama que o autor pode adquirir, mas também por meio de recompensas colaterais, promovendo a noção de merchandising e pelo sistema de licenciamento duplo. Então, o usuário pode liberar o trabalho de acordo com uma licença específica da Creative Commons que incorpora algumas condições e depois
Quem quiser explorar o trabalho além dessas restrições tem que entrar em contato com o autor e pegar uma licença mais permissiva que será paga. Podemos ver que hoje em dia já existem alguns atores que se baseiam no Creative Commons como base de seu modelo comercial. Então, por exemplo, na música, vocês têm Nine Inch Nails, que foi liberado pelo Creative Commons. Nós temos TED Conferences, que fornecem todas as gravações gratuitas com a licença do Creative Commons, e aí depois eles podem ter mais reputação e podem cobrar mais para as pessoas irem para o congresso. Nós temos Flatworld, que fornece uma versão digital gratuita de livros que você pode acessar online, mas as pessoas têm que pagar para ter uma cópia física dos livros. E depois o Arduino, que criou um ecossistema forte, liberando os circuitos do microchip sobre a essência do Creative Commons, e isso forneceu componentes open source que fornecem muito mais valor devido ao ecossistema que foi criado. E, finalmente, nós podemos ver que a sociedade está entendendo o valor, e os artistas, na verdade, querem liberar seu trabalho com Creative Commons. Então, em um ano, o SACEM está permitindo que os membros liberem seu trabalho no Creative Commons, licenças não comerciais, e estamos tomando a ligação com o link. E além dos benefícios que o Creative Commons está oferecendo aos autores, também existem algumas vantagens de usar Creative Commons sob a perspectiva do próprio trabalho. Uma delas é porque, fazendo a terceirização da produção, então torna-se possível criar trabalhos em larga escala que vão ser muito caros para serem implementados por uma pessoa ou instituição. Como a Wikipedia, com software de fonte aberta. Em termos de qualidade, também a comunidade constantemente pode melhorar, aperfeiçoar e refinar o trabalho, obtendo qualidade maior. E também é possível criar trabalhos constantemente personalizados para satisfazer as necessidades específicas. Criando isto, o Creative Commons facilitou trabalhos derivativos colaboradores. Isso pode levar a uma situação em que o trabalho pode se separar do autor do original, atingindo uma vida própria, evoluindo constantemente, não apenas porque os autores vão mudando o trabalho, mas porque aceita uma rede de contribuidores que estão modificando e aperfeiçoando o trabalho. E podemos finalmente que um trabalho evolui para diferentes versões e pode se modificar de maneiras que o autor original nem imaginava. O que é interessante para lembrar é que, mesmo que Creative Commons é uma opção para vários autores, é uma necessidade para muitas das práticas online que se baseiam na colaboração e no compartilhar, e que sem isso seria muito difícil no sistema de copyright tradicional que se baseia na exclusividade. Seria impossível. Outra coisa importante é ver que Creative Commons é uma ferramenta muito útil para as experiências legais. Em geral, é muito difícil para o Estado fazer experiências com a lei,
porque está relacionado a tratados internacionais ou porque o ritmo do processo legislativo é lento. Então, é difícil experimentar de maneira eficiente, mas usando meios contratuais, a lei do software, é possível experimentar da perspectiva da sociedade civil ou do setor privado para ver o que poderia funcionar ou não. E, basicamente, apenas os mecanismos contratuais que vê que são valiosos, que funcionam, podem, então, ser usados como fonte de inspiração para uma segunda reforma jurídica. E, para concluir, gostaria de concluir com uma sugestão, porque o Brasil agora está nessa situação tão importante, com um impacto importante sobre a maneira como se regulamenta a produção cultural online e offline, mas talvez agora seja o momento de ver as limitações do regime atual, especialmente quando chegamos a essa prática de colaborador e participativo. Como é que é possível replicar os benefícios fornecidos pelo uso do Creative Commons e como incorporar isso à lei para preservar e apoiar essa nova prática artística para promover a disseminação do conhecimento e o compartilhamento, permitindo o autor mantendo um certo grau de controle em qual sua obra pode ser utilizada. Bem, era isso. Bom, pelo número de perguntas de ambas as palestras, o tema realmente, os temas aqui apresentados são muito ricos, muito instigadores e novos ainda para nós, né? Eu já aqui acertei um pouco com o Carlos. Nós recebemos muitas questões, né? O Marco Civil realmente possibilita essas indagações e muitas outras. Então, eu já combinei aqui com ele, para otimizar o tempo, para que ele possa percorrer todas as questões, eu vou passar diretamente a palavra ao Carlos. Já condensamos aqui por temas, tá? Gente, vamos lá. A gente tem muitas perguntas e... Quanto tempo você acha, Carla, que a gente usa aqui? 20 minutos. Tá, para as perguntas de nós dois. Tá. Gente, então vamos lá. Algumas perguntas são... Primeira pergunta, harmonização de legislações internacionais seria pertinente à discussão ou proposição de uma legislação internacional baseada em direitos humanos. O Marco Civil da Internet tem uma razão, tem um Marco Civil como uma experiência doméstica. E é muito legal você responder uma pergunta que você não sabe quem fez. Mas é bacana, porque é o anonimato, né? Enfim, que é vedado na Constituição Federal, mas, enfim, tem todo... Enfim, é um tema jurídico em si mesmo. Mas, enfim, o próprio Marco Civil, que é uma experiência doméstica... Tá, eu estou falando por um sujeito indeterminado, então. Ou sujeita, para não ser sexista. O Marco Civil é uma experiência doméstica, que tem uma origem doméstica, que é o combate aos projetos de lei que estavam em tramitação no Congresso Nacional a partir de 2005. Talvez o mais relevante desses projetos de lei que discutiam direito penal era o PL 8499, de autoria do deputado Luiz Piau Rilino, que, na época, recebeu um substitutivo do senador Eduardo Azeredo, na época, senador Eduardo Azeredo, e acabou ganhando o nome, a alcunha, Lei Azeredo. Então, muito do Marco Civil, lá atrás, em 2007, era uma reação a tentativas de se ter uma legislação penal para a internet no Brasil como a primeira regulação da rede no país. Agora, existe uma raiz internacional do Marco Civil que é justamente correlacionada com o que faz aqui a pergunta, que é no IGF, que é o Fórum Global de Governança da Internet da ONU, que se reúne todo ano, que teve reunião, inclusive, no mês passado, na Turquia, existe uma coalizão chamada Internet Rights and Principles, né, Direitos e Princípios para a Internet, que lá no comecinho se chamava Internet Bill of Rights,
Então, era uma iniciativa para discutir justamente uma carta de princípios gerais baseadas em direitos humanos para a rede como um todo, algo bem ambicioso. Essa iniciativa hoje gerou uma carta comum de princípios de direitos para a internet como um todo. Vocês podem ter acesso, é facinho, só procurar na internet Internet Rights and Principles, que vocês vão achar essa carta, esse charter. Ele não tem ainda tradução para o português, mas tem tradução para assim, mais diversas línguas, além de inglês. Enfim, a tradução em português está vindo aí. Então, isso é uma iniciativa que tenta, através de um movimento não de hard law, né, não de um tratado, mas através de acordos que são ali chegados a pessoas que obedecem essa lógica multissetorial, ou seja, tendo empresas, sociedade civil, academia e governos chegando a um consenso em um texto específico. Talvez seja algo mais aproximado do que você pergunta aqui sobre uma legislação geral sobre direitos humanos para a internet como um todo. Vale dar uma olhadinha, então, no trabalho do Internet Rights and Principles. Uma outra pergunta fala sobre neutralidade da rede pós-net mundial. Né, um comentário aqui do representante da Anatel, que a legislação, que o dispositivo, não sei se o do Marco Civil ou o dispositivo sobre neutralidade da rede no net mundial, eu imagino que seja sobre o Marco Civil, era muito aberto. Aqui vale dizer, pessoal, que alguns dispositivos do Marco Civil passarão por uma regulamentação. Então, o trabalho do Marco Civil é apenas um primeiro passo. Né? O Poder Executivo já declarou que vai fazer a regulamentação do Marco Civil através de decreto, que gostaria de fazer isso de forma colaborativa, como foi feita a criação do Marco Civil da internet no Brasil como um todo. E, na regulamentação, a gente tem alguns desafios. Primeiro, é não reabrir uma caixa de Pandora que talvez coloque em xeque conquistas, vitórias que foram alcançadas no texto do Marco Civil como um todo. Existe esse risco, especialmente com privacidade e com neutralidade, porque esses são dois temas que precisarão passar pela regulamentação do Marco Civil. A gente vai fazer a gente vai depois bater bafo aqui, né, para ver quem vira qual figurinha. Eu quero esse montinho aqui, que é o montinho que tem mais coisa, que é privacidade. Né, enfim, esse aqui é o meu montinho. Tomara que não tenha figurinha repetida. Mas a discussão da regulamentação do Marco Civil passa por neutralidade da rede, passa por privacidade. O que vai ser objeto da regulamentação? Primeiro, neutralidade da rede aparece como princípio no Marco Civil. Existem exceções. Essas exceções serão previstas na regulamentação e já o Marco Civil cria a âncora para que estas exceções serão criadas ouvido o CGI e a Anatel. Então, a gente já tem na legislação do Marco Civil uma previsão sobre essa regulamentação. E sobre privacidade, tem uma questão importante aqui para comentar, que é o seguinte: talvez alguns de vocês saibam que as disposições sobre privacidade do Marco Civil, no que diz respeito à guarda de dados, elas dizem que o seu provedor de acesso, o seu provedor de conexão, precisa guardar dados por 1 ano, né, dos logs de utilização desse serviço. E o seu provedor de serviço, o provedor de aplicações, precisa guardar esses logs por 6 meses. Qual é o problema? Muito se critica essa guarda de logs, especialmente por provedores de aplicações. A maior parte desses serviços já vai guardar esses dados como um todo, para usar para fins de publicidade direcionada ou coisas do gênero. Mas o fato é, gerar uma obrigação legal de guarda desses logs é algo que se questiona. Mais especificamente para a regulamentação, queria dizer o seguinte: algumas empresas de tecnologia têm argumentado que elas não precisam cumprir esses prazos hoje, porque a letra do Marco Civil diz que esses prazos são conforme o regulamento. Então, hoje existe até mesmo um debate sobre se esses prazos em si precisariam ser cumpridos enquanto não vem a regulamentação, porque, enfim, fica muito claro que agora, em período eleitoral, essa regulamentação não virá. E aí eu preciso terminar aqui a minha fala também para não estourar o tempo. Perguntam sobre a polêmica do artigo 20. O artigo 20 agora é 19. Tá? Enfim, na versão que foi aprovada, o que é uma pena. Eu adoraria que tivesse ficado como artigo 20, porque o Código Civil
não é o Marco Civil. O Código Civil, no artigo 20, fala sobre danos causados à imagem e à honra. Então, você teria um paralelo, uma conversa entre os dois artigos 20, o artigo 20 do Marco Civil e o artigo 20 do Código Civil. Mas, enfim, o universo não é tão perfeito. Então, agora a gente tem que falar do artigo 19 do Marco Civil, que fala da questão da responsabilidade dos provedores pelos conteúdos postados por terceiros. Tá? Então, imagino que seja essa a sua preocupação, porque você fala em censura prévia exercida pelas empresas. Aqui eu queria comentar o seguinte, pessoal, o artigo 19, antigo artigo 20, diz que o provedor apenas será responsabilizado se ele descumprir ordem judicial. Isso não significa dizer que o provedor, se ele quiser, se ele achar que o conteúdo é ilícito, se ele achar que o conteúdo infringe os seus termos de uso, ele pode tirar o conteúdo do ar. Isso talvez seja do conjunto de mal-entendidos gerados através do Marco Civil, esse talvez seja o que tem mais aparecido na mídia e nos debates. O Marco Civil não proíbe a empresa, não proíbe o provedor de tirar um conteúdo do ar que seja contrário aos seus termos de uso. Isso pode ser feito. O que o Marco Civil faz é dizer para o provedor que ele não precisa tirar assim que ele for notificado, com medo de ser responsabilizado por aquele conteúdo, porque alguém notificou. Ele só será responsabilizado se ele descumprir a ordem judicial, ou seja, joga para o Poder Judiciário o crivo de análise sobre se aquele conteúdo é lícito ou ilícito. Mas o Marco Civil não teria o condão de impedir a empresa de tirar o conteúdo do ar se for contra as normas que regem essas plataformas. E aí vale dizer sobre os termos de uso, que esses termos de uso realmente é algo que vocês precisariam dar uma atenção maior, não apenas porque vocês usam essas plataformas e grande parte das vezes não leem os seus termos de uso, mas porque os termos de uso criam o regulamento de tudo que pode ser feito ou não naquela plataforma. Eles são verdadeiras constituições daqueles ambientes. E é bom lembrar, a natureza jurídica desses termos de uso seria a natureza jurídica de um contrato, mas eles cada vez menos se parecem com um contrato, cada vez mais se parecem com constituições. Aqui a gente tem um monte de questões relacionadas sobre privacidade. E aí eu queria dizer, algumas pessoas perguntam sobre invasão de e-mails, invasão de dispositivos informáticos. O Marco Civil protege a privacidade, no artigo 7º, mas ele, e aqui é bom esclarecer, você tem tantas derivações de natureza penal como de natureza civil. Então, junto com o Marco Civil, quer dizer, até antes do Marco Civil, foram aprovadas outras leis, como, por exemplo, a tão falada Lei Carolina Dickmann, né, que é muito comentada hoje por dois motivos. Primeiro, por conta do vazamento de fotos de celebridades recentes, né? Você teve uma primeira onda de vazamentos, incluindo a Jennifer Lawrence e afins, e agora teve uma segunda onda de vazamentos de fotos de celebridades, e agora tem toda uma discussão sobre o vazamento de fotos da Emma Watson, né, que está gerando toda uma repercussão contra aquele site 4chan na internet. Não sei se vocês já viram, tem uma campanha agora para, enfim, para derrubar o site 4chan. Mas, enfim, a discussão aqui, pessoal, é o seguinte: a Lei Carolina Dickmann torna crime você invadir dispositivo informático alheio sem autorização para subtrair dados, coletar dados, adulterar dados, destruir dados. Então, eu tenho, do lado de uma proteção civil, que é a divulgação de uma foto pode causar danos materiais ou morais para uma pessoa, que será objeto de uma ação indenizatória, uma ação civil. Eu também tenho algumas práticas que são tornadas crimes pela legislação, como acontece com a invasão de dispositivo informático alheio. Então, se você invade, se você hackeia o celular de uma pessoa para ter acesso aos dados pessoais delas, isso hoje no Brasil é crime pela Lei Carolina Dickmann, que é uma lei pela qual a gente vai continuar falando muito, sobre a qual vamos falar muito, pelo visto, por conta de todos esses vazamentos de fotos agora e a discussão envolvendo a segurança do iCloud e afins. Mas sobre a Lei Carolina Dickmann, queria fazer um último comentário, que é o seguinte: a decisão do Espírito Santo que proibiu o secret, foi uma decisão liminar, ela foi revista em sede de agravo
pela empresa Google, que entrou com esse agravo, e foi interessante perceber que a decisão que revogou, por assim dizer, a proibição do secret no Brasil, não sei se vocês se lembram disso, a primeira decisão do secret dizia: Apple e Google têm que tirar o secret das suas lojas de aplicativos. E 2, elas têm também que entrar no dispositivo informático de cada pessoa que baixou o secret e deletar o aplicativo. O que é super grave, né? Você imaginar que a empresa vai invadir o seu celular e tirar o secret de você, né, à força, deletar esse aplicativo. E aí foi curioso que a mesma lei que foi pensada para proteger as celebridades e as não celebridades do vazamento de imagens, da invasão de sistemas e afins, foi usada pelo Tribunal do Espírito Santo para dizer: opa, espera lá, está indo longe demais. Eu não posso obrigar uma empresa a entrar no celular de cada pessoa e apagar um aplicativo, porque isso no Brasil é crime, pela lei Carolina Dickmann. Então, foi curioso ver uma lei que não foi pensada para esse propósito ter sido utilizada como razão, como argumentação pelo juiz para decidir o caso, dizendo: olha, talvez a decisão inicial, liminar, tenha ido longe demais quando ela obrigou as empresas a entrar nos celulares dos seus usuários e deletar o secret. Aí a gente tem uma última pergunta aqui que eu vou pegar sobre o diretor de esquecimento. É uma pena, assim, gente, nada contra Bitcoin e FTTT, enfim, cloud e outras coisas por aqui. A pergunta o chamado diretor de esquecimento em relação à forma de consentimento não foi estabelecido O chamado direito ao esquecimento em relação à forma de consentimento não foi estabelecido. Se bastará incluir políticas de uso e privacidade, se é preciso ferramentas que previamente coletem concordância, opt-in, ou mesmo contratos assinados para tanto. Na sua opinião, é possível se utilizar de práticas opt-out sem ferir regras de privacidade? Gente, olha só, caro anônimo, a pergunta é ótima para a gente discutir. Não vou poder me alongar muito nas diferenças entre opt-in e opt-out, mas para quem não conhece a divisão, a ideia é: você concorda de antemão com uma determinada situação jurídica, em que você concorda, por exemplo, em receber publicidade. É a grande discussão sobre o spam, né, de início, que será que eu posso mandar o spam para uma pessoa? E aí diferentes países têm diferentes regulamentações. É muito conhecido uma perspectiva europeia, em que, em regra, tem exceções, você só poderia mandar uma publicidade comercial através da internet se a pessoa tivesse aceitado receber esta mensagem, ou, enfim, algumas exceções, você tivesse, num regime de soft opt-in, alguma relação prévia com aquele indivíduo, com aquela empresa. Opt-out uma vez que você recebe a mensagem, você pode sair, você pode excluir essa e futuras mensagens que poderiam ser enviadas. Acho que tem uma relação muito legal sobre direito ao esquecimento e essa dinâmica de consentimento para a internet, que é saber em que medida a gente consegue regulamentar, regrar todo um universo de condutas em determinadas plataformas. Só que me parece que o direito ao esquecimento talvez seja algo grande demais para ser contido dentro dos termos de uso de uma plataforma, já que, como o direito ao esquecimento tem sido aplicado, ele parte de uma matriz europeia, que é uma decisão na Espanha. Não sei se todo mundo ouviu falar desse caso. É um senhor na Espanha que queria que o Google tirasse da ferramenta de busca um resultado que mostrava que ele tinha uma dívida no passado. A decisão, no final das contas, obriga o Google a remover esse resultado e cria na Europa um mecanismo em que diversas pessoas puderam preencher formulários e pedir que o Google apagasse informações que seriam ou desatualizadas ou irrelevantes. Pessoal, eu não preciso nem dizer o quanto de subjetividade tem no julgamento sobre o que é desatualizado e o que é irrelevante. Inclusive, a gente tem um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional
discutindo esse tema de autoria do deputado Eduardo Cunha, em que vai trazer esse debate também para o Brasil no Congresso Nacional. Espero que seja um debate complexo, amplo e profundo, porque, e aqui, muito rapidinho, preciso encerrar, eu fico muito preocupado com o uso político do direito ao esquecimento. Acho que para países na América Latina existe toda uma discussão, e no Brasil vem em boa hora, porque talvez vocês não tenham feito essa relação ainda, mas é uma relação muito forte entre o debate que o Brasil vive sobre comissão da verdade e o debate que começa a se fazer para a internet sobre direito ao esquecimento. Assim, esses são dois debates que precisam ser correlacionados. O Brasil começa a discutir publicamente se existem fatos que a gente não deveria esquecer. E, ao mesmo tempo, a internet, que parece ser esse animal desregulado em que danos ocorrem a 3x4, pode ser um veículo para facilitar o esquecimento, porque a internet tem um calcanhar de Aquiles informacional, que é a dependência que todos nós temos de um punhado de empresas, para não dizer uma empresa, que serve como gatekeeper, que serve como intermediário, como porteiro do acesso às informações na rede. No caso da Google, o Google tem um market share de 95% das pesquisas feitas na internet no Brasil. Então, se você consegue filtrar esse gatekeeper, esse porteiro que te leva para as informações da internet como um todo, talvez você tenha um efeito prático de esquecimento, o que é algo que pode ser bastante importante em países da América Latina e em países como o Brasil, para se repensar, que é o uso político do direito ao esquecimento. Determinados fatos talvez não deveriam ser esquecidos. Eu fico muito preocupado em decisões extremamente subjetivas que vão abrir caminho para determinadas situações que talvez a gente pudesse encontrar e devesse encontrar na rede como um todo. E aí eu faço um link para fechar com a minha fala, quando eu disse que a internet é tanto uma rede que proporciona liberdades, impulsiona liberdades, como é também uma rede de controle. Às vezes a gente esquece muito esse segundo lado da moeda, que é a internet permite controles inéditos, permite controles sobre o que é dito, o que é visto, o que é transmitido. E isso vale não só para a produção cultural, para obras autorais, como vale também para qualquer tipo de discurso, inclusive um discurso que seja noticioso, que seja informativo, que pode ser afetado pelo direito ao esquecimento. Então, acho que a gente precisa de um pouquinho mais de maturidade para discutir para onde vai o direito ao esquecimento. E aí eu fico especialmente preocupado em regimes contratuais, eventualmente dispondo sobre o que pode ser lembrado, o que pode ser esquecido. Gente, eu agradeço muito pelas perguntas. O que eu não consegui responder, eu fico às ordens para a gente conversar, enfim, logo em seguida aqui desse painel. Tá bom? Obrigado. Ele é uma lei federal, então ele pode-se dizer que é um código, sim, mas ele é uma lei que está em vigor no Brasil, foi aprovado em abril, entrou em vigor há 3 meses atrás, o que significa que faz 3 meses do jogo Brasil e Camarões, que eu sei que foi o dia do jogo. Então, é uma lei que está em vigor no Brasil. Então, é o código das relações travadas através da internet no Brasil. Temos outras leis. Nosso Código Penal não fala em internet, nosso Código Penal originalmente é dos anos 40, está sendo reformado agora, mas temos outras leis em vigor sobre questões ligadas a danos e a crimes na internet. Já existem. Tenho o maior prazer em conversar com o senhor quando a gente encerrar aqui, aí lhe passo direitinho o número das leis, para que o senhor possa anotar e a gente continua a conversa. Tá bom? Obrigado. Muito obrigada pelas questões, pelas brilhantes respostas. Nós fizemos aqui um esforço para respondermos a todas. Ficaram algumas, mas o professor Carlos Afonso está à disposição para, posteriormente, aqueles que ainda quiserem formular suas questões individualmente.
Bom, chegaram algumas questões aqui para a Primavera de Felipe, questões da maior profundidade, porque é justamente esse o entrave da aplicação das licenças em Creative Commons. Primeira delas, em que medida os direitos do autor não são fragilizados pela proposta do Creative Commons? Okay, so this is a good question. Perhaps the presentation was not so clear, but the Creative Commons system of license is essentially a system of copyright license. So, first of all, the Creative Commons actually relies on the... Baseiam na existência de um direito subjacente, que é o copyright. Eu acho que é um erro comum confundir Creative Commons, que se apresenta como alternativa aos direitos autorais, como um sistema complementar que está mudando o default. Quer dizer, o preferencial é exclusividade por default. E o Creative Commons é só uma camada adicional em cima dos direitos autorais, que modifica a compartilhamento e distribuição de peças além dos canais habituais. É um sistema totalmente voluntário. O autor do trabalho é que decide se vai licenciar o trabalho nessa licença do Creative Commons. Não é nada ameaçador ao regime de direitos autorais. Não, ele segue as leis de copyright. Isso ainda é a opção preferida correta, default. As coisas estão mudando. A produção e o custo da produção é menor. Muito mais pessoas se tornam criadores, não importa se amadores ou profissionais. A pergunta está ok? É a melhor seleção dizer que tudo que é criado por alguma pessoa automaticamente será protegido por default sobre o regime de copyright. Muitas pessoas que produzem conteúdo na internet nem sabem que o que produzem está protegido pela lei de direitos atuais ou querem que seja disseminado para ser muito visível. Eles querem disseminar o seu trabalho e divulgar. E temos todos esses novos trabalhos baseados em inovações incrementais. Cada vez mais vemos no modelo da Wikipedia, o modelo de fonte aberta, aquele grande trabalho para o qual elas contribuem todo o tempo na construção do trabalho. O próprio conceito do autor se torna secundário à capacidade do sistema com o próprio trabalho ou obra. O sistema Creative Commons não fragiliza ou ameaça o copyright, mas mostra um sistema alternativo ou complementar que dá um default diferente, em que a produção e distribuição é escolhida como opção principal, e aí vai dizer se quer seguir essa licença ou não. A pergunta é: o que achamos que é a melhor coisa para implantar hoje? Precisamos de reforma legal que leva em conta o novo paradigma do mundo digital, a necessidade de pessoas contribuírem cada vez mais. As pessoas não fazem uma única obra, mas é a cultura do remix. Se o autor é favorável à disseminação do trabalho ou quer que fique no sistema tradicional das leis de direitos autorais. Na mesma linha da pergunta, né, esta reapropriação não seria injusta, visto que uma pessoa B ganha dinheiro em cima do trabalho de uma pessoa A?
Yes, so, this one is connected to the first answer. Está relacionada à primeira pergunta. O autor que vai decidir se quer liberar o trabalho segundo as normas do Creative Commons, e as pessoas que não querem que mexam no seu próprio investimento podem escolher outro tipo de licença que permite que o trabalho seja disseminado e apreciado pelas pessoas, mas que pessoas que queiram usá-lo comercialmente não estão autorizadas. Então, deverão seguir o regime e ter uma licença comercial. A mesma coisa para os Creative Works. O Creative Commons tem diferentes opções que podem ser selecionadas. Talvez não permita o remix do trabalho, ou podem escolher o remix do trabalho só nas condições que o trabalho resultante tem essa licença. Então, as pessoas sempre têm que seguir os mesmos valores. E também tem que compartilhar para que todo mundo possa trabalhar nesta obra. Se torna a opção do autor. Ele é que decide que é o melhor para si mesmo ou para o trabalho que estão executando, adotando o modelo Creative. Ele dá uma maneira que o trabalho vai evoluir sozinho. Diferente do que seria se só um autor trabalhasse. Também tem os direitos morais. O autor permite o remix ou trabalhos derivados em diferentes contextos, mas ele tem o direito autoral, moral da obra. Não pode danificar a reputação do autor ou usar o trabalho dizendo eu sou o autor, sem mencionar a paternidade do trabalho. As únicas pessoas que podem se beneficiar economicamente do trabalho de outros é que o próprio autor decidiu que estava ok se fizessem isso. Bom, agradeço as perguntas, as respostas de Primavera de Felipe. Então, dou por encerrado os trabalhos dessa mesa, essa primeira mesa de hoje, e vamos prosseguir, que o tempo está correndo, né, Andréia?